Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com mais um vídeo, uma mensagem da Palavra do Senhor. E hoje também estamos aí com outro vídeo bastante polêmico. E sempre vídeos polêmicos acabam não agradando a todos, mas a gente procura sempre trazer as melhores informações, o estudo original, que possam ajudar a todos aqueles que amam a Palavra do Senhor. E nesses tempos de fins, com certeza, este é um tema que vale a pena assistir o vídeo até o final. Naturalmente que isso vai ajudar muito no entendimento. O anticristo, ele será um gentil, romano, islâmico, ou ele será judeu? O que a gente pode aprender ou depreender ou de alguma maneira extrair das escrituras? O que essas informações podem nos ajudar na escritura que a gente possa ter uma conclusão? Várias interpretações ao longo dos séculos têm sido apresentadas para identificar de onde virá o anticristo. Faremos uma análise de termos e expressões bíblicas e apresentaremos 5 interpretações das mais contundentes e que são defendidas com muita ênfase como sendo a verdadeira. Então vamos proporcionar a você que está assistindo a este vídeo. Espero que você faça isso até o final para poder ter uma conclusão, porque às vezes as pessoas não assistem o vídeo e fazem uma crítica pelo título. E aí fica difícil você fazer qualquer comentário que ajude, porque a pessoa não viu toda a mensagem. Então assista até o final, aí tire a sua própria conclusão. Então, como eu disse, nós vamos proporcionar a você a possibilidade de optar e crer em uma delas, ou em nenhuma delas também. Você verá que cada defensor pretende que a sua interpretação seja verdadeira. E eu vou deixar para você decidir qual delas lhe parece mais verdadeira dentro das profecias bíblicas. Mas não podemos afirmar que é uma verdade absoluta, quando a Bíblia não faz de forma clara e objetiva. Então, mesmo aquela que eu vou, claro, como nunca fica em cima do muro, eu vou dizer qual que eu creio. Mas é importante dizer que, seja qual for, ela não é uma verdade absoluta, porque a Bíblia não deixou claro isso. Correto? E nós vamos ver no decorrer com os textos explicados, inclusive pelo original. Somente quando uma profecia está bem perto de se cumprir é que fica mais claro o nosso entendimento. E isso nós vamos ver aí no decorrer do vídeo. Nós vamos ter que responder a 3 perguntas. De qual região virá o anticristo? De qual país surgirá o anticristo? De qual etnia ou nacionalidade? A gente antigamente falava raça, né? Mas hoje não é raça, raça só tem uma que é humana, né? Mas de qual etnia ou nacionalidade virá o anticristo? Isso que será a proposta. Há 5 interpretações principais. E eu vou fazer um resumo, né, de tudo aquilo que a gente colheu desse material. O primeiro grupo, ele acredita, e nós vamos então falar sobre isso, né, dessas 5 interpretações que são conhecidas e influentes. Então, quais que são as características do anticristo que a Bíblia nos fala? De uma forma resumida, ele vai surgir de um período de turbulência entre as nações, Apocalipse 13. Ele será a incorporação do próprio mal, no versículo 2. Ele realizará grandes milagres, no versículo 3. Ele agirá e governará pelo poder de Satanás, versículos 2 e 4. Ele será temido e reconhecido pelo mundo como alguém incrível ou invencível, no versículo 4. Ele será adorado, versículos 3 ao 12. Ele perseguirá todos que se recusarem a adorá-lo e fará oposição direta a Deus e ao povo de Deus na grande tribulação. Esse será o período final da terrível tribulação descrita por Jesus lá em Mateus 24. Ele será apoiado pela segunda besta, a besta que sobe da terra, o falso profeta, que não é o tema aqui. Ele tem, inclusive, eu tenho 5 vídeos falando sobre o Apocalipse, que você poderá ver mais informações dele, né? Ele terá um número, e o seu número será 666. Nós temos um vídeo também sobre isso, inclusive colocando aí quando interpretaram que o 666 seria o www. Eu provo isso, né, sobre isso, a minha resposta está lá estudando o original hebraico. Ele terá um poder limitado, um tempo determinado, a qual lhe foi permitido agir. Quando o seu tempo acabar, ele será destruído por Cristo e condenado eternamente no lago de fogo, Apocalipse 19, 20. O primeiro grupo diz o seguinte, que o anticristo foi Nero, o homem da iniquidade. Então, o anticristo já se cumpriu. Essa é a interpretação que a escola preterista faz de Daniel 9:26, que nós lemos lá na revista atualizada,
ao meio da revista atualizada, que diz: depois das 62 semanas será morto um ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Para os preteristas, o príncipe se cumpriu com o general Tito, filho do imperador Vespasiano, que teve de voltar para Roma, e deixou o comando das 6 legiões para seu filho. Romanos mesmo, né, soldados romanos mesmo, nessas legiões, somente os pretorianos, o exército, o exército particular de Tito. A bem que se diga, né? Não foi o povo romano quem destruiu o templo de Jerusalém. As tropas estacionadas no Oriente Médio, 6 legiões do exército de Tito, eram formadas por soldados árabes, sírios, egípcios em sua maioria, além de soldados macedônios, jordanianos do norte da África, ismaelitas e descendentes de Esaú, edomitas. Para os preteristas, em 70 d.C. se cumpriu esta profecia, sendo Jerusalém sitiada conforme Lucas 21, capítulo 21, dos versículos 20 ao 22. E com base em Apocalipse 17:10, Nero foi o anticristo e acabou. Assim não há profecia para um novo anticristo vir ao mundo, e nem há de se esperar a construção de um terceiro templo. Só temos um probleminha aqui, né? Jerusalém e o templo foram destruídos no ano 70, e o Apocalipse foi escrito 25 anos depois, em 95 depois de Cristo. O Apocalipse é um livro que aponta para o futuro e não para o passado, mas mesmo assim está aí resumido esta primeira interpretação. A segunda interpretação diz que o anticristo será ismaelita, muçulmano, islâmico. E existem muitos defensores desta linha de pensamento. Os islâmicos, segundo tudo que eu vou estar lendo, deixa eu explicar aqui, eu vou estar comentando conforme o material adquirido deles. Então, em cada um, eu vou estar dizendo como eles. Depois é que eu vou dizer em qual delas que eu acredito, correto? Então eles dizem o seguinte: os islâmicos acusam os ocidentais de instigarem os povos contra eles, com esse pensamento que só poderia ter vindo de mestres ocidentais que odeiam o Islã. Alguns dizem que o anticristo deve ser judeu, porque só um judeu poderia convencer a nação de Israel a segui-lo, como sendo o seu novo Messias. Eles tiraram essa ideia assumindo que o termo anticristo significa Messias falsificado. O prefixo anti significa contra. O anticristo vai ficar contra o Deus de Israel. O anticristo não virá de um Messias judeu imitação, mas ele virá como governante opressivo do povo do próximo governo mundial. Como a maioria dos governantes dos impérios mundiais passadas, ele também vai alegar que ele é Deus. Eles dizem, né, que ele é um Deus aí. Eles dizem que a frase "o Deus de seus pais" refere-se ao Deus de Israel. Se você me perguntar, esse argumento é um pouco conclusivo. Primeiro de tudo, cada nação tem o seu próprio Deus ou deuses. Assim, o Deus de seus pais poderia descrever uma pessoa de qualquer nação. Em segundo lugar, a palavra traduzida como Deus em inglês é, na verdade, a forma plural em hebraico. Então, o seguinte versículo pode ser melhor traduzido como os deuses de seus pais. Isso, com certeza, gostaria de excluir Israel em uma vez que Israel só tem um Deus. Então, continuando a isso, são argumentos desse grupo. E ele cita Daniel 11:37. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque ele se engrandecerá acima de tudo, mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram. Ele o honrará com ouro e prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Os textos do Alcorão mostram que o terrorismo islâmico não é uma manifestação deturpada ou interpretação extremista do Islã. Ao contrário disso, é a mais perfeita personificação do que ordenou Maomé a todos os seus seguidores. Não obstante a natureza vil da filosofia islâmica, em si há declarações proféticas suficientes para identificá-la como a religião do anticristo, que promoverá uma das piores perseguições ao povo judeu já vistas na história. Outro famoso historiador, continuando o argumento, Públio Cornélio Tácito, falando sobre o ataque romano a Jerusalém, também fornece um importante relato. E diz assim, abre aspas: Tito César encontrou na Judéia 3 legiões, a quinta, a décima e a 15ª. E a estas ele acrescentou a 12ª da Síria e alguns homens que pertenciam às legiões 18ª e 3ª, que ele havia retirado de Alexandria. Esta força estava acompanhada por um poderoso contingente de árabes que odiavam os judeus com ódio comum de vizinhos.
Fecha aspas. O Império Romano não determinou a destruição do templo judeu, nem mesmo a destruição da cidade de Jerusalém. Todos os documentos que registram a história contam que os legionários ismaelitas, se aproveitando da oportunidade, atacaram os hebreus ferozmente, inclusive desobedecendo às ordens do imperador. O anticristo não será um europeu compatriota de Mussolini. Ele será um príncipe que virá das terras do norte de Israel, um descendente de Ismael cuja convicção religiosa exige a decapitação de infiéis e crentes no Senhor Jesus. Ele possuirá um ódio sobrenatural contra os judeus e invadirá a Terra Santa com suas tropas formadas pelo povo das nações ao redor de Israel. E citam Daniel 9:26. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Os judeus que produziram a versão grega do Antigo Testamento usaram a palavra etnon, de onde vem etnia, para traduzir a palavra hebraica para povo nesse versículo. Esta é uma das mais importantes profecias sobre a origem do anticristo, e é bem que a gente diga isso, né? Que a gente diga isso porque, de fato, ele tem importância. É uma das profecias mais importantes sobre a origem do anticristo. Ela indica precisamente de onde ele surgirá, da mesma etnia cujo povo destruísse a cidade de Jerusalém e o templo judeu. Segundo Richardson, 2012, o contingente de legionários romanos da época do cerco de Jerusalém em 70 d.C. é formada plenamente por soldados provincianos, que neste caso eram povos árabes, sírios, egípcios, descendentes de Ismael de forma geral. Flávio Joséfo, que foi testemunha ocular desse episódio e da destruição do templo, relatou em Guerra dos Judeus, capítulo 6, versículos 263 e 266. No entanto, o furor das tropas, seu ódio contra os judeus e um feroz ímpeto guerreiro estiveram acima do respeito a César e do medo à pessoa que os castigava. Os generais se retiraram junto com Tito e nada impediu os soldados de fora continuarem com o fogo. Desta forma, contra a vontade de César, o templo foi incendiado. O anticristo será um islâmico, um ismaelita, cuja convicção religiosa exige a decapitação dos infiéis e cristãos. Continuam eles. E dizem mais, o islamismo surgiu em 613 d.C., no século VII, com as pregações do profeta Maomé, que em 610, numa caverna, recebeu revelações do anjo Gabriel. Há um só Deus, Alá, e um só profeta, Maomé. Os muçulmanos têm predileção por matar por decapitação. O islamismo instiga o ódio aos judeus para exterminá-los. Afirmam, a glória de Deus não vai se manifestar na terra enquanto houver um judeu vivo, ao Corão, palavras aí do pastor Nathan Rufino. A solução final. Para tentar exterminar toda a raça judaica, plano executado por Adolf Hitler no Holocausto, que matou 6 milhões de judeus, matou negros, homossexuais, ciganos e testemunhas de Jeová, foi dada por um muçulmano, pois Hitler tinha simpatia pelo Islã, que considerava guerreiros, além de Heinrich Himmler. Hitler tinha uma brigada de muçulmanos islâmicos e foi inspirado pelo sentimento de ódio antissemita. O nome Palestina é do original Filistina, terra dos filisteus, é o nome dado desde a antiguidade à região do Oriente Médio, impropriamente chamada de Oriente Médio, localizada ao sul do Líbano e a nordeste da península do Sinai, entre o mar Mediterrâneo e o vale do Rio Jordão. O nome foi dado por Adriano para irritar os judeus. Quer dizer, até aí já a gente vê esse ódio aos judeus. O anticristo liderará o povo do Islã. O lugar mais sagrado dos judeus é o Monte Moriá, controlado e administrado pela polícia jordaniana, que é islâmica. O islâmico só aceita ordens de um líder islâmico. O Islã é a segunda maior religião do mundo, com dados aqui que já deve ter aumentado, né? 1,8 bilhões de muçulmanos. A gente tem que ver em tudo isso Então, repetindo aqui, o Islã é a segunda maior religião do mundo, com 1,8 bilhões de muçulmanos, perdendo apenas para o cristianismo, que tem 2,1 bilhões de cristãos. Em 1 João 2,2, quem disser que Jesus é filho de Deus tem que ser decapitado. O Alcorão manda o muçulmano
quando matar alguém, seja o mais cruel possível, para que assombre e se propague o medo deles. Versículo 166. O islâmico tem o direito de mentir e enganar quem não é muçulmano. A Sharia é um conjunto de leis islâmicas que são baseadas no Alcorão e responsáveis por ditar as regras de comportamento dos muçulmanos. Jihad é o termo árabe que significa luta, esforço ou empenho. É a guerra islâmica. Portanto, mentir em nome de Alá para expandir o Islã. Daniel 10 diz: Deus estranho, Alá e não Yahvé, o Deus de Abraão, Isaac e Ismael, seus ancestrais. O anticristo será descendente de Abraão por Ismael. No Alcorão, homem-bomba vai para o céu e terá 70 virgens. E por isso que a mulher-bomba só vai para o céu. E com isso eles estão aí pregando e fazendo o seu trabalho. Então essa é a segunda visão, esse é o pensamento, um resumo do segundo pensamento. No terceiro, a terceira escola diz que o anticristo será romano, um gentil vindo da Europa, especialmente agora da União Europeia, né? Joel Richardson e alguns outros autores têm afirmado pela última década que o anticristo está por vir será muçulmano. Este é um exemplo. Agora eles estão defendendo a sua tese e contrariando a segunda, né, de que ele seria muçulmano. Este é um exemplo clássico de exegese de jornal, em que um indivíduo vê algo acontecendo no mundo, depois vai à Bíblia e tenta fazer aquilo se encaixar no programa profético das Escrituras. Penso que Richardson e aqueles que concordam com ele estão absolutamente errados sobre esta questão, uma vez que o livro de Daniel afirma claramente que o anticristo virá de Roma, não de uma nação islâmica. Na época em que Maomé viveu, 610, quando recebeu a primeira revelação, 50% dos habitantes da Arábia eram cristãos. Havia também uma forte presença de judeus na Arábia, sendo que os cristãos e judeus eram praticamente os únicos habitantes alfabetizados. Disse que um escriba judeu foi quem fez os principais registros do Alcorão, tá? E então, né? Estão pagando hoje. O anticristo será romano, virá de Roma, diz essa escola. Na passagem das 70 semanas de Daniel, Gabriel diz a Daniel que o anticristo virá do mesmo povo que destruiria Jerusalém e o templo, o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Todos concordam que foram os romanos que realizaram essa destruição. A passagem se refere ao príncipe que há de vir, e é uma referência ao futuro anticristo durante a tribulação. Assim, esta passagem diz claramente que o anticristo virá do Império Romano reavivado. Daniel 7,7 fala da quarta besta, que é Roma. Isso se confirma no livro do Apocalipse, que fala sobre os mesmos impérios, e diz, Apocalipse 17, 9 e 11, que ele cita: as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, das quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar tem de durar pouco, e a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 7 montes, conforme a explicação dessa linha teológica, os 7 montes não se referem a Roma, pois o versículo seguinte diz tratar-se de 7 reis. A quem eles se referem? Trata-se dos 7 reis da história que perseguiram o povo judeu. O primeiro é Egito, que escravizou Israel. O segundo são os assírios, que levaram o reino do norte ao cativeiro. O livro de Daniel fala sobre o terceiro rei, que foi Nabucodonosor, Império Babilônico, que escravizou o reino do sul. O número 4 é o Império Medo-Persa, durante o qual ocorreu o que está relatado no livro de Esther, e o povo judeu foi libertado. O quinto se refere aos gregos, a sua tentativa de helenizar os judeus e a perseguição que ocorreu no reinado de Antíoco Epifânio. O sexto se refere a Roma e a destruição de Jerusalém e do templo sob o domínio do governo romano. Este é o império sobre o qual o Apocalipse 17:10 diz: existe, uma vez que o Apocalipse foi escrito durante o tempo do Império Romano. Assim, o 7º rei se refere ao anticristo, que surgirá do Império Romano reavivado no futuro. O 7º rei se refere ao anticristo na primeira metade da tribulação, enquanto que o 8º é o anticristo, que foi morto no meio da tribulação, depois é ressuscitado e provavelmente habitado pelo próprio Satanás, segundo essa escola. E eles continuam: houveram 7 impérios mundiais em toda a história do mundo. Eles estão em ordem: o egípcio, assírios, babilônicos, persas, grego, romano e Império Turco Otomano.
Haverá mais um império mundial governado pelas nações dos gentios. Cada governante de cada império mundial era um gentil de fora dessas nações antigas. Nenhum governante era judeu. O governante do próximo império mundial, que nós chamamos o anticristo, será um gentil de uma nação gentia. O anticristo será um gentil. O anticristo não será judeu. E eles continuam. O simples fato de os judeus fazerem uma aliança com o anticristo, em Daniel 9:27, não significa nem textual nem logicamente que o aceitarão como Messias ou anticristo. Uma tentativa de argumento escriturístico sustenta que o anticristo virá da tribo de Dan. A base para esta teoria é inadequadamente derivada de Gênesis 49:17, Deuteronômio 33:22, Jeremias 8:16, Daniel 11:37 e Apocalipse 7:4-8. Apesar de várias passagens serem citadas para apoiar esse argumento, nenhuma delas realmente sustenta a ideia porque são tiradas de seus contextos. E continuam. Apesar de algumas pessoas acreditarem que a frase em Daniel 11:37, ao Deus dos seus pais, na corrigida e revisada, fiel ao texto original, implica uma apostasia judaica. A frase é melhor traduzida aos deuses de seus pais, na revista e atualizada, já que o anticristo será gentil. Como o hebraico original apoia a segunda forma e não a primeira, a apostasia do anticristo será cristã e não judaica. A maioria dos comentários concorda que Daniel 11 fala de Antíoco Epifânio, um gentil, que tipifica o futuro anticristo, já que Antíoco foi um gentil. O anticristo também deverá ser um gentil. As escrituras descrevem o anticristo surgindo do mar, Apocalipse 13, 11 e 17 e 15. Na literatura profética, o mar representa as nações gentias. Sendo assim, o anticristo é visto como de origem gentia. Em terceiro lugar, a natureza dos tempos dos gentios, Lucas 21:24, apoia um anticristo gentil. O islamismo só foi fundado no século 7 d.C., conforme já lemos anteriormente, né? Por isso, não pode fazer parte do Império Romano reavivado, especialmente porque Roma jamais fez parte do islamismo. Não há uma maneira pela qual Richardson consiga torcer a história o suficiente para tentar encaixar, mesmo que de modo exprimido, suas ideias desviantes a ponto de incluir o islamismo nessa estrutura bíblica do passado ou do futuro. A Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, continuam, apoia a noção de que o anticristo virá de uma reforma do Império Romano. A atual União Europeia, a UE, também não é um cumprimento dessas profecias. Pode ser que a União Europeia esteja estabelecendo o palco ou preparando o caminho para um futuro cumprimento de alguma forma do Império Romano reavivado. Há muitas outras razões pelas quais o anticristo não será um muçulmano, mas deverá ser do Império Romano reavivado. Richardson também tenta dizer que Gog, em Ezequiel 38 e 39, é o anticristo que vem da atual Turquia. Ele também coloca o tempo desse acontecimento na segunda vinda. Essa visão é da mesma forma impossível, porque a profecia diz que Gog vem do lado do norte, Ezequiel 38:6. As mais distantes partes que estão ao norte de Israel só podem se referir à Rússia. O anticristo certamente não virá da Rússia. Quando se estudam as passagens que falam sobre o lugar de onde virá o anticristo, nos livros de Daniel e do Apocalipse não há nada que defenda a falsa noção de que ele será islâmico. O islamismo não existia quando a Bíblia foi escrita, portanto não é mencionado por ela. Parece que não há nada na Bíblia que antecipe especificamente o surgimento do islamismo. Continuam. Como não há base bíblica para tal visão, então não importa o que alguém possa pensar sobre os acontecimentos atuais ou para onde as tendências parecem pender em relação ao islamismo. Essa visão não é absolutamente mencionada na profecia bíblica e especialmente a Bíblia não menciona um anticristo islâmico. Os muçulmanos serão como o restante do mundo incrédulo, que seguirá após o anticristo romano reavivado, a menos que eles venham a confiar em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador durante os anos da tribulação, Maranata. Palavras deles. O anticristo será um cristão apóstata. O estudioso Rodrigo Silva afirma: o anticristo virá de Roma e será um ex-cristão. Não há islamismo apóstata. Não pode ser ateu ou comunista. Será um cristão apóstata que ensina heresias. Divorciado, foi casado um dia. Infiel, foi fiel um dia. Não vem da China, não vem de Israel, não vem da Rússia. O anticristo apostatou da fé cristã. E aí temos o quarto grupo. Então até aqui estou apresentando para vocês cada grupo teológico, visão de escola teológica. O anticristo será judeu. Então aqui nós temos o grupo que acredita que o anticristo será judeu.
Daniel 11:37 diz: Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Nota do rodapé da Bíblia Shed. Aqui temos uma indicação de que o anticristo seria judeu, porque ele rejeitaria o Deus de seus pais. O rabino judeu Mário Moreno explica o seguinte: muitas são as especulações sobre quem seria o anticristo e Mário Moreno as considera distrações. Ele ainda destaca que o anticristo não vai vir do catolicismo nem do islamismo, mas sim do judaísmo. Para destacar as características do anticristo, ele se baseia nas características do Messias esperado pelos judeus, de acordo com as tradições judaicas. Para eles, não é o anticristo, para eles é o Messias, explica. As características do Messias aguardado pelos judeus, mencionadas pelo rabino como do anticristo, são. Então vamos ver como que os judeus, isso aqui, essa visão eu estou apresentando com base em rabinos judeus. Primeiro, vai ser um descendente direto do rei Davi, da tribo de Judá. Segundo, vai ser não só um líder religioso, mas o maior líder político que o mundo já viu. Então nós estamos vendo aí essas características. Terceiro, vai supervisionar a reconstrução do terceiro templo. Quarto, vai restabelecer o sinédrio e os sacrifícios. 5. Vai juntar o povo judeu na terra de Israel. Como vou falar de um Messias que para nós é o anticristo? Que não seja judeu? Questiona Moreno. O anticristo tem que ser judeu e ser descendente de Davi. Em 2 Tessalonicenses 2,4, o apóstolo Paulo diz que o filho da perdição vai se sentar no templo proclamando ser Deus. Ele não pode ser um goi, né, gentil, mas sim um judeu. Ele ainda destaca que a Bíblia, o que a Bíblia chama de homem do pecado, seria para os judeus o Messias, para os seguidores de Jesus, o anticristo. Durante algum tempo, ele vai agir de uma forma e depois ele vai se transformar e começar a se revelar. A profecia de Daniel aponta que ele irá agir de um jeito por 3 anos e meio e vai se revelar de outra forma nos outros 3 anos e meio, explica. Terceiro templo em Jerusalém. Em Israel, o projeto do terceiro templo está pronto. Os sacerdotes foram treinados e a novilha vermelha já foi encontrada. Diante disso, o rabino aponta que falta apenas uma coisa: a mesquita de Al-Aqsa, com sua simbólica cúpula dourada, sair dali. Os judeus oram para que haja um terremoto ali e só um prédio caia, que é justamente a mesquita, explica o rabino Moreno. Os arqueólogos descobriram que existe uma falha geológica que passa pelo Vale do Jordão, que se chama Vale do Rift. E ele acrescenta ainda: eu até costumo brincar que no dia que você ver notícias sobre um terremoto em Jerusalém e a queda da mesquita, prepare as suas malas porque está na hora de ir embora para casa. O rabino acredita que a reinauguração do terceiro templo irá acontecer no período da festa dos tabernáculos, também conhecida como Sukkot. Quando o primeiro templo for construído, ele foi inaugurado em Sukkot. Quando Esdras e Neemias fizeram a reconstrução do segundo templo, a reinauguração foi em Sukkot, não é a festa dos tabernáculos. Nada mais óbvio que o terceiro templo seja reinaugurado numa festa dos tabernáculos, a famosa Sukkot, que é a festa do Messias, afirma Mário Moreno. Segundo o rabino Chaim Kanievski, de 90 anos, uma das figuras mais proeminentes entre os judeus ortodoxos de Israel, o Messias está vivo e poderá se revelar a qualquer momento. Ele disse isso em 2018. Portanto, ele já tem bem mais de 90 anos. As informações são do site Breaking Israel News. O rabino de 90 anos baseou sua declaração no Talmud, coletânea de livros sagrados dos judeus, e no Midrash Rabbah, coletânea de ensinamentos para sermões, que predizem o nascimento do Messias no dia Tisha B'Av, de acordo com o calendário judaico, que este ano cairá no sábado, isso aqui, 21 de julho de 2018. O rabino enfatizou que o Talmud indica que o Messias iria se revelar na geração que faz acusações contra os estudiosos da Torá. Esta geração demonstra ódio por aqueles que aprendem a Bíblia, especialmente nos últimos anos. Estamos vendo todas as condições descritas no Talmud aparecerem diante de nós, diz ele. É por esta razão que prevemos a aparição do Messias a qualquer momento, se Deus quiser, declarou Kanievski.
Portanto, um anticristo que seja romano ou islâmico não terá condições de cumprir a profecia de Daniel 9:27 e fazer aliança com os judeus. Embora no ocidente do politicamente correto digam que é antissemitismo afirmar que o anticristo seja judeu, os próprios judeus cristãos acreditam que o anticristo será judeu. Interessante ponto de vista. E os judeus não cristãos estão esperando o aparecimento do Messias para esta geração, quando serão enganados, pois ele será o anticristo. E aí vamos para a quinta e última escola de pensamentos. O anticristo será judeu e árabe ao mesmo tempo. Para seus defensores, esta é a interpretação que preenche o maior número das profecias bíblicas fundamentais na identificação do anticristo. Então, cada grupo vai tentando encaixar a sua visão dentro disto, dentro do maior número de profecias possíveis. Primeiro, cumprir o papel de anticristo. Em 1 João 2,18, na tradução da Almeida Corrigida Fiel: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. A palavra anticristo, do grego anticristos, formada do prefixo anti. Originalmente, essa preposição, ela significa no lugar de, no sentido de usurpar a função de. E depois ela passou a significar contra, como inimigo. Anticristo, Christos, Cristo ungido, termo que traduz o hebraico Mashiach, Messias ungido, né? Cristo em grego. O anticristo literalmente significa aquele que está no lugar do Messias, ou aquele que usurpa a função do Messias. Um anticristo gentil será um goi para os judeus, seja islâmico ou romano, ele não cumprirá esta profecia, segundo essa escola. Nesse texto, o apóstolo João usa o termo anticristos para inimigos judeus e não para gentios, que perseguiam a igreja de Jesus e negavam que o Messias tinha vindo em carne. Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento e o léxico grego-português do Novo Testamento e também James Strong. Segundo, para ser recebido como Messias. E aí, cumprindo a profecia de João 5:43 e Mateus 1:16. João 5:43, na tradução da King James Fiel: Eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Na tradução do Novo Testamento Interlinear: Eu vim em o nome do meu Pai e não recebeis a mim. Se outro vier em o próprio nome, em um nome próprio, aquele recebereis. A Bíblia Judaica completa: Vim em nome de meu Pai e não me aceitaram. Se outra pessoa vier em seu nome, a aceitarão. Há duas palavras em grego para se traduzir por outro. Héteros, que significa diferente, com diferença de espécie. Por exemplo, de onde vem a palavra heterossexual, né? Porque gosta de sexo diferente. O homem gosta de mulher, a mulher gosta de homem. Outro, que não é da mesma natureza, de classe ou tipo. A gente pode ver isso, mas vou falar a outra palavra é allos, que significa outro, diferente. É simples, numa distinção de indivíduos. E isso a gente vê essa diferença, por exemplo, em Gálatas 1:6, 1:6-7, que se usa os dois termos. Paulo, no versículo 6, ele fala assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Aqui está a palavra héteros, que ele fala outro evangelho, quer dizer, é diferente da espécie do verdadeiro evangelho. E depois ele fala no versículo 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aqui ele já usa allos, que é um outro diferente, numa distinção. Então ele está falando, em João 5:43, ele cita allos. Podemos entender então como alguém que virá de uma outra forma como sendo da mesma espécie, isto é, alguém que virá como sendo o Messias de Israel. A Bíblia do expositor comenta: em realidade se refere ao anticristo vindouro, como também a todos os outros messias falsos. Pouco depois do arrebatamento da igreja, Israel receberá um messias falso, que afirmarão que ele é o que eles procuravam, e já há muito tempo descobrirão para sua consternação quão equivocados estavam. Outros estudiosos, entretanto, veem aqui uma alusão bem definida ao anticristo dos últimos dias,
que é particularmente descrito em trechos bíblicos como Daniel, Apocalipse 13 e 19, e umas outras passagens, e que Paulo também alude em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Não foram poucos dos pais da igreja que sustentavam essa opinião, e muitos estudiosos modernos das escrituras acreditam que essa é a mais provável interpretação desse versículo. Descrição de Russell Champlin, no Novo Testamento interpretado versículo por versículo. O futuro anticristo. Diz aí a Bíblia de Estudo Dake, e ele cita Daniel 7, 24, 8, 9, 23, 24, Daniel 9, 27, Daniel 11, 35, 45, Mateus 24, 15, 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 2 e 1 João do 2, 18 e Apocalipse 13. Em cumprimento impressionante desta predição, ocorreu em 132 d.C., quando certo Simão Bar Kokhba alegou ser o Messias da linhagem de Davi e liderou uma revolta contra Roma. Suas alegações foram apoiadas por Aquiba, o rabino mais importante do seu tempo, que saudou Simão como a estrela de Jacó, da qual Balaão falou em Números 24:17. Mas as pretensões messiânicas de Simão trouxeram a ele, a seus seguidores e a todo o povo da Judéia a mais terrível ruína. Comentários bíblicos, série Cultura Bíblia. Isso só comprova que a forma de enganar o povo judeu será sendo seu Messias com poderio militar e político, como anseiam há séculos. A frase virá em seu próprio nome não é uma alusão inofensiva. Leva forçosamente à perdição e torna-se uma catástrofe para Israel. O levante de Bar Kokhba e seu fim confirmou 100 anos mais tarde, com toda a seriedade e a realidade histórica, o prenúncio de Jesus. Então eles veem dessa forma. Em 132 e 135 d.C., sob o imperador Adriano, aconteceu a última grande rebelião dos judeus da Palestina. Seu líder foi o Messias Simão, chamado de Bar Kokhba, filho das estrelas, que sangrentamente perseguiu os cristãos no seio do seu povo. Comentário Esperança, página 145. O historiador Flávio Josefo registra o surgimento de uma série de falsos messias nos anos anteriores, entre 30 e 70, cerca de 60 falsos cristos. Isso só comprova de que a forma de enganar o povo de Deus será sendo o seu Messias, como poderio militar e político que anseiam há séculos. E será assim que o anticristo irá cumprir a firme aliança profetizada por Daniel 9, 27. O anticristo nascerá da descendência da carne de Abraão, através de Ismael, por parte de pai, sendo um ismaelita, da descendência da promessa de Abraão, por parte de Isaque, sendo judeu, por parte de mãe. Um anticristo gentil, seja islâmico ou romano, não cumprirá esta profecia, pois, assim como os islâmicos só aceitam um líder islâmico, os judeus também só aceitam um Messias judeu. Então vem a pergunta. Então são 5 pontos de vista. De qual região virá o anticristo? De qual país virá o anticristo? Qual a etnia ou nacionalidade do anticristo? E vamos lá. De qual região virá o anticristo? O ponto de vista mais aceito na teologia é que ele virá, um grande grupo de estudiosos de escatologia, é que o anticristo virá de uma das 4 divisões do antigo Império Grego, conforme Daniel 8:9. E que ele diz assim na tradução da Almeida Revista Atualizada: de um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Gloriosa aqui, a palavra tsebi em hebraico significa gloriosa, conforme traduz a atualizada, formosa, conforme traduz a corrigida fiel, e agradável, conforme traduz a King James fiel. Glória, conforme traduz a Bíblia judaica completa, beleza, honra. Aqui é Israel. Uma das 4 divisões do antigo Império Grego será o pequeno chifre, ou o futuro anticristo, que se tornará grande no Egito, Iraque, Irã e Palestina, conforme Daniel 9:9, 11:40, 45, comentários da Bíblia de Estudo Dake. O anticristo surgirá de uma das 4 divisões do antigo Império Grego, que era a Grécia, a Turquia e a Síria. A Síria antiga incluía a Mesopotâmia, que incluía Iraque e Irã, a leste, Egito ao sul. Mas de qual desses 4 países virá o anticristo? De qual país? E aí, conforme essa linha escatológica, quem viu o lugar foi o profeta Naum. Naum 1:11 escreveu em 633 a.C. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Na tradução da Almeida Corrigida Fiel. A King James Fiel traduz: há um que saiu de ti e que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro perverso. A Bíblia judaica
completa, que tem o Tanakh, o Antigo Testamento, e o Berit Hadashah, que é o Novo Testamento, traduz: de você, Nínive. Ele saiu, aquele que planeja o mal contra Adonai, que aconselha de forma ímpia. A Bíblia textual, né, a BTX, traduz: do meio de ti tem saído um conselheiro de Belial, que maquina o mal contra Yahvé. Aqui eles colocam o tetragrama, né? YHWH em português, ou em hebraico, Yud Re Vav Re. Saiu aqui, tradução da palavra hebraica Yatsa, que significa sair, apresentar, aparecer, irromper, crescer, levantar, ser gerado. Maquina, conforme traduz a Corrigida Fiel e a Atualizada, ou planeja, conforme traduz a King James Fiel, é tradução da palavra Kaushab, que significa maquinar, num sentido mal intencionado, pensar, planejar, calcular, tramar. O mal aqui é a palavra hebraica ha, é maligno, é ruim, é mal, ao contrário de bom, mas também pode ser mal, ao contrário de bem, né? Então o primeiro mal com U, o segundo com L, iniquidade. Senhor, segundo essas nossas traduções, que é o tetragrama, né? Mais traduzido conforme algumas traduções, a Bíblia, a King James atualizada, a Bíblia de Jerusalém, e Yahvé, aquele que existe, o autoexistente, o eterno, o eu serei o que serei. Conselheiro, traduz a palavra Yatz, conselheiro, dar conselhos, conspirador, conspirar, o que faz planos contra alguém, tentando Deus, como os inimigos do Senhor, conforme está lá, por exemplo, no Salmo 83, versículos dos 3 a 4. E ele fala vil, conforme traduz as Almeidas, a Corrigida Fiel e a Revista Atualizada, ou perverso, conforme traduz a King James Fiel. É tradução do nome próprio Belial em hebraico, que tem o significado de vil, destruição, inutilidade, perverso, o que promove rebelião contra a autoridade de um rei. Este termo não foi tratado como nome próprio pelos tradutores da Septuaginta, os famosos 72 rabinos judeus, né? Mas aparece em sua forma grega, como um nome para o diabo dos manuscritos do Mar Morto. E no Novo Testamento, Paulo o usa em 2 Coríntios 6,15. A palavra sugere algo demoníaco, com os poderes do caos. É o nome do principado Belial, bem conhecido aqueles que estudam batalha espiritual lá com base em Efésios 6,12. Literalmente o texto diz, na 1,11, de ti Nínive saiu, foi gerado, né, um que maquina o mal contra o Senhor, um conspirador de Belial. A Almeida Revista e Corrigida traduz: de ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. A Bíblia de Jerusalém traduz: de ti saiu um que medita o mal contra Yahvé, o conselheiro de Belial. Então eles aqui consideram a tradução literal. Naum assinala o futuro do anticristo, conforme a Bíblia do Expositor, base na 1625. O interessante é que a maioria não acredita na profecia de onde vem o anticristo. Na maioria dos estudantes da Bíblia não acredita nesse texto como sendo do anticristo, por isso que colocam como sendo romano. Miqueias anunciou a chegada do Messias, capítulo 5, versículo 2. Nínive, Ninivaua, era a capital do reino da Síria. Era um amontoado de vários vilarejos ao longo do rio Tigre. Assim, o anticristo seria um assírio, como termo técnico. Onde ficava Nínive, atualmente existe a cidade moderna de Mossul, que fica no Iraque moderno e fazia parte da antiga Síria. Assim como Jesus saiu de uma pequena cidade chamada Belém, foi criado em Nazaré e começou seu ministério na zona rural da Judéia romana, perto do Rio Jordão. O anticristo sairá de Mossul, antiga Nínive, e vai para a Turquia para se cumprir o que está escrito em Apocalipse 2,13, onde fica o seu trono na cidade de Esmirna, na costa central da Turquia. 3 outros profetas também profetizaram como Naum que o anticristo será um assírio: Oséias, Miqueias e Isaías. Em 745 a.C., Oséias profetizou. Oséias 11,5, na tradução da Almeida Revista e Atualizada: não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam converter-se. Miqueias 5,4, segundo a tradução da Taná hebraica, 716, né, o Isaías, o Miqueias profetizou. Essa aqui é a Taná hebraica, é uma tradução de rabinos judeus mesmo. E isto assegurará a paz. Se vier o assírio à nossa terra e tentar destruir nossos palácios, levantaremos contra eles 7 pastores e 8 príncipes dentre nossos.
E Isaías profetiza em 686, eu vou ler aqui na tradução da King James Fiel. Então o assírio cairá com a espada, não de um homem poderoso, e a espada não de um mortal o devorará. Esse texto aqui fica bem forte, né? Então o assírio cairá com a espada não de um homem poderoso, e a espada não de um mortal o devorará. Porém ele fugirá da espada e seus jovens serão desbaratados. O profeta Obadias, no capítulo 1, versículos 8 ao 12, em 607 a.C., ele profetizou o castigo que Deus prometeu aos descendentes de Esaú, árabes e sírios, porque eles ajudaram a destruir Jerusalém. Infelizmente, né? Como diz lá a palavra, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da tua calamidade, da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Até aqui nós temos, então, o seguinte: de qual região virá o anticristo? Do Oriente Médio, de uma das 4 divisões do antigo Império Romano, Império Grego, melhor dizendo, Grécia, Turquia, Egito e Síria Antiga, que incluía Mesopotâmia, que incluía Irã e Iraque. De qual país virá o anticristo? O anticristo nasce na Síria Antiga, mas virá para a Turquia. A Síria Antiga, mais propriamente dito, conforme a gente disse, né, incluía Irã e Iraque, a antiga Mesopotâmia, a antiga Síria. Qual etnia ou nacionalidade, como eu disse, a gente chamava de raça, né? Que raça que você é? Só que raça é humana, né? Qual etnia ou nacionalidade virá o anticristo? A resposta para essa pergunta depende da resposta de forma bíblica para 2 perguntas. Qual é a única forma possível que o anticristo cumpra a profecia de João 5,43 e seja aceito como Messias dos judeus e ao mesmo tempo ser o líder dos árabes islâmicos para cumprir Daniel 9,27, onde ele diz, me parece muito certeiro que essa profecia é muito importante para definir isso. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A revista atualizada traduz. A Bíblia judaica completa traduz. Ele fará uma aliança firme com os líderes por uma semana, de anos. Na metade da semana dará fim ao sacrifício e à oferta de grãos, sob a ocorrência de coisas detestáveis. O desolador virá e continuará a agir até que a destruição já decretada seja vertida sobre ele. E a Corrigida Fiel traduz, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Todos Daniel 9,27. Firme aí, traduzida como firme, traduz gabar, a palavra hebraica, que significa ser forte, dar força, agir com insolência, ser poderoso, confirmar, ser excelente. Muitos, a palavra rabi, significa príncipes, chefes, capitães, líderes, conforme traduz a Bíblia judaica. Mestres, muitos, como sendo grandes homens de posição. O sacrifício é zebak. Zebak é o sacrifício, a carne de um animal, conforme está lá em Êxodo 34:15 e Números 25:2. A Páscoa, Êxodo 34:25. E o sacrifício com fortes implicações políticas, conforme 1 Reis 1:9, versículos 9 e 19. O sacrifício de cordeiro voltará a ser realizado em Israel na grande tribulação, com base nesta palavra. Oferta de manjares é a miká. Miká é oferta de grãos, oferta de cereais, oferta sacrificial ou sacrificial, sem derramamento de sangue e voluntária. É a oblação, conforme traduz a Corrigida Fiel. O uso mais frequente se refere a uma oferta de manjares com bolos, conforme Levítico 2:5, e misturadas com azeite, conforme Números 6:15. E a palavra aliança, que é a nossa palavra-chave em tudo isso. A palavra aliança, que muitos aqui entendem que é uma aliança apenas comercial, nada disso. Então a gente precisa ver no hebraico o que significa a palavra aliança.
Berit. Berit significa pacto, acordo, aliança, compromisso, tratado, decreto, pacto, confederado, coalizão, liga. Ela é usada para definir. Nós temos aqui 5 definições específicas no hebraico para esta palavra. Primeiro, ela define um tratado militar, lá em Gênesis 14, 13, entre Abraão com os amorreus. Segundo, ela defende uma aliança com todo o povo de Israel e Moisés no Sinai, com os 10 mandamentos. Pode ser vista em Êxodo, você pode conferir lá em Êxodo 19, 58, Êxodo 24, 7, Êxodo 34, 10, Deuteronômio 29, 1 e Deuteronômio 28, 69. Terceiro, esse concerto foi conservado na Arca do Santo dos Santos, no Santo dos Santos, o Dibre Habirit, que significa, que está lá, você vai conferir isso, Êxodo 34, 28, Êxodo 40, 20. Ao novo concerto, conforme Jeremias 31, 31. Uma aliança de casamento. E quinto, a aliança entre Abraão e os filisteus, lá em Gênesis 21, 27 e 32. Portanto, a palavra aliança engloba um pacto político, militar e como é de interesses dos judeus e religioso também de interesse dos islâmicos. Portanto, a palavra Bereshit que é muito mais do que uma coisa comercial como se quer. Ela é muito mais abrangente. Então, nós continuando lendo lá, nós vemos no versículo 27, ele fala, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oração. O anticristo, com essa aliança, permitirá a construção do terceiro templo, como é interpretado, no local onde foi construído o templo de Salomão e o sacrifício de animais. Porque para poder ter esse sacrifício que ele vai fazer, de onde que se tem a ideia de um terceiro templo? O primeiro e o segundo já foram destruídos. Para poder voltar os judeus praticarem o sacrifício e a oração, precisa de um outro templo. Só em sinagogas eles não farão isso. Então, o anticristo, com essa aliança, permitirá a construção do terceiro templo, no local onde foi construído o templo de Salomão e os sacrifícios de animais voltará a ser praticado em Israel por 3 anos e meio, como era feito no Antigo Testamento. E hoje o empecilho é porque está lá, né, num lugar sagrado para também os árabes, os islâmicos. Para convencer os árabes muçulmanos, terá que ter um pai árabe muçulmano. Quando é para o bem do Islã, o Alcorão permite que se minta, conforme nós explicamos numa das posições. Como aconteceu com o grupo terrorista Hamas, fez com Israel por 2 anos até invadir suas terras e matar os inocentes. Esse ano, né? A gente pode acrescentar que foi esse ano que eles fizeram isso. Da mesma forma, eles mentiram para Israel e invadiram exatamente. E ele terá que ter a mãe judia para poder ganhar a confiança dos judeus, que agora, desde o que Hamas fez, não confiará mais em acordos com islâmicos. Agora realmente não vai ter possibilidade de se tentar, por isso que estão tentando inutilmente, aí Israel não vai confiar mais mesmo, né? Não vai confiar mais, infelizmente, nos goi. Qual é a única forma possível que o anticristo cumpra a profecia de João 5,43 e seja aceito como Messias dos judeus e líder dos árabes islâmicos para cumprir Daniel 9,27? Cristo é filho de mãe judia. Mateus 1,16 está lá. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Marcos 6,3 diz, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Porém, o pai de Jesus não é judeu. Assim, o anticristo será filho de uma mãe judia e filho de um pai árabe. Agora, o casamento entre um árabe e uma judia é possível? A resposta? Há uma lei em Israel que impede casamento entre os judeus com árabes e palestinos. Só é possível casamento religioso. Eles exigem que sejam filhos de mães judias. Resposta 2. Para os árabes, só é possível casamento conforme a lei islâmica. E resposta 3. A cada ano, milhares de árabes e israelenses escolhem se casar num pequeno país que se propagandeia como a Ilha do Amor. É a Ilha de Chipre. Os casais buscam a oportunidade de ter um casamento civil, algo que muitas vezes lhe é negado em seus países, conforme eu acabei de falar. A Ilha de Chipre fica ao sul da Anatólia, parte asiática da Turquia. E bem próxima ao Líbano e à Síria, países do Oriente Médio. O islamismo valoriza por demais a paternidade, tanto que é permitido a poligamia, um homem ter várias mulheres, mas é proibida a poliandria, a mulher ter vários homens, porque na poligamia não há dúvida sobre a paternidade da criança, o que não ocorre com a poliandria. Assim, o anticristo, sendo filho de uma mãe judia e de um pai árabe,
islâmico, ele conseguirá fazer o que ninguém jamais conseguiu, uma aliança entre os judeus e árabes e a construção do terceiro templo, bem colocando que mãe judia da linhagem de Davi, assim como islâmico com parte de Ismael. E esse casamento será obra do diabo, embora o anticristo seja apenas um homem. 666, o número do homem e do pecado. O anticristo será descendente de Abraão por meio de Isaac, tendo mãe judia, e por meio de Ismael, tendo pai árabe, um ismaelita, um muçulmano. Ele vai abandonar os deuses de seus pais. Ele não mostrará, conforme Daniel 11:37 na Bíblia judaica completa, ele não mostrará respeito pelos deuses adorados por seus antepassados, ou pelos deuses reverenciados por suas mulheres. Ele não respeitará nenhum deus, pois se considerará maior que todos eles. A Corrigida Fiel traduz, e não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque, sobretudo, se engrandecerá. Os judeus sempre adoraram o Eterno, no original o tetragrama, né? Yod Re Vav Re, o YHWH. Eles traduzem como o Eterno, Shem, o Deus da Bíblia. E os árabes sempre adoraram Alá, o Deus de Maomé. O anticristo vai negar tanto o Deus dos hebreus, Yod Re Vav Re, né? Yahvé, como seu filho Jesus Cristo. 1 João 2:22. E negará também Alá, o Deus dos islâmicos. O anticristo surgirá para o mundo. Apocalipse 13:1. Como? Aqui nós vemos o texto de Apocalipse 13:1-2. E eu fiquei sobre a areia do mar e vi uma besta surgir do mar, e tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, e seus pés eram como os pés de um urso, e sua boca como a boca de um leão. E o dragão lhe deu seu poder e seu trono e grande autoridade, conforme a tradução da King James Fiel. Subir aqui usa o verbo grego anabaino. Anabaino vem de ana, que significa surgir, vir para o alto, provocar ascensão de um local mais baixo para o local mais alto. O anticristo sairá da Turquia para se apresentar às nações. Mar, símbolo da humanidade, símbolo dos povos, símbolo das nações gentias agitadas. 7 cabeças, 7 impérios, dos quais 6 já passaram: Egito, Assíria, Babilônia, Média, Pérsia, Grécia e Roma, e cumpriram o seu tempo. E o 7º será o império do anticristo. 10 chifres. O poder político, financeiro e militar será sustentado por 10 nações que ainda estão para se formar dentro do antigo território do Império Romano, que eram os anglos, a Inglaterra, hoje a Inglaterra, os francos, hoje a França, os visigodos, na Península Ibérica, que era formada pela Itália, Portugal, Espanha, Andorra e Gibraltar, os suevos, hoje Portugal, os vândalos, hoje a Romênia, os germanos, hoje a Alemanha, os burgúndios, hoje a Suíça, os ostrogodos, que hoje é a Escandinávia, Áustria, Sérvia, Eslovênia, Montenegro e Albânia, os lombardos, no norte da Itália, e os érolos, ao sul da Itália. 10 coroas. As 10 nações de aliança que espalharão o domínio da besta sobre a terra. Nomes de blasfêmia. Todo imperador se considera um deus. Blasfema contra o Senhor, e o anticristo vai abusar desta prática. De qual região nascerá o anticristo? Resposta: do Oriente Médio, de uma das 4 divisões do antigo Império Grego: Grécia, Turquia, Egito ou Síria Antiga, que incluía Mesopotâmia e incluía Iraque e Irã. De qual país virá o anticristo? O anticristo nasce na região da Síria Antiga. Se mudará e por isso virá da Turquia, né? Nínive, conforme profetizou Naum, homem hoje Mossul, na Turquia. Qual a etnia ou nacionalidade do anticristo? O anticristo será filho de pai árabe e de mãe judia. E de onde o anticristo se revelará ao mundo? O anticristo se revelará ao mundo das 10 nações que sustentarão seu poder político e financeiro. Apocalipse 13. Provavelmente surgirá da Europa e ainda que não se possa considerar
a União Europeia como sendo parte disso, mas ela provavelmente vai ter muitas nações que vão fazer parte, né? Então ele surgirá da Europa, tendo países da União, da atual União Europeia. E seu povo virá para destruir Jerusalém? Daniel 9:26. Conforme a tradução da King James fiel, nós vamos ler. E após 62 semanas, o Messias será cortado, porém não por si mesmo. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o final da guerra, desolações estão determinadas. A resposta é dada no livro do Apocalipse. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água dali secou-se, para que o caminho dos reis do Oriente pudesse ser preparado. E eu vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta, porque eles são espíritos e demônios, operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que eu venho como ladrão. Abençoado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e eles vejam sua vergonha. E eles os reuniu em um lugar que na língua hebraica se chama Armagedon. Assim como não foram somente romanos, árabes, sírios, egípcios, que destruíram Jerusalém e o templo judeu no ano 70, o povo do anticristo que irá invadir Jerusalém, além das 10 nações que o sustentam militarmente, cumprindo lá a profecia de Zacarias, 3 espíritos imundos. Então muitas nações, né, vão fazer isso. Eu tenho um vídeo falando só sobre esse tema. 3 espíritos imundos inspirarão reis e presidentes de nações ímpias a guerrearem contra Cristo. Eles são 3 principados, que têm sido identificados como Belial, Astarote e Baal, ou Beelzebu. O tempo que vai mostrar tudo isso. Assim como o rei Acabe foi seduzido por demônios a promover guerra e destruição, conforme está lá em 2 Crônicas 18 a 22, muitas nações serão levadas para a batalha do Armagedon por demônios, os principados, com a vã esperança de derrotar Cristo, conforme está lá em Apocalipse 16, 13, 16, 19, 11, 21. Eu tenho vídeos falando só sobre isso, que você pode encontrar aqui no meu canal. Confiantes no poder do anticristo, a besta do Apocalipse, cujo número é 666. Então, vamos lá. Concluindo, afirmam os adeptos do politicamente correto que dizer que o anticristo é islâmico é um preconceito ocidental para gerar ódio contra o Islã, que é do Oriente. Quando diz que o anticristo é romano, é preconceito contra o Papa. E como diz que o anticristo é judeu, dizem que é antissemitismo. No tempo certo, a gente saberá. Então, fica aí a dica. Posicionalmente, eu creio na última. Eu acredito que o anticristo, ele será da sua, vamos dizer assim, daquilo que a gente fala da etnia, ele será de pai islâmico, né? Pai árabe e mãe judia. Que ele virá dessa região aí, conforme Naum viu. Ele vai nascer num lugar, assim como aconteceu com Cristo, né? Que nasce em Belém, é criado em Nazaré e começa o ministério na Judéia. Ele vai nascer num lugar, vai se desenvolver em outro e depois ele aparece para o mundo das nações da Europa. Então, o surgimento dele na Europa não quer dizer que ele vai nascer lá. Significa que ele será apropriado, até porque se precisa desse poderio todo europeu e também do poderio financeiro dos árabes, que hoje dominam o mundo, como o futebol árabe está aí comprando jogadores caríssimos. Então, esse poderio financeiro vai ser aliado. Correto? Então, essa é a visão do quinto grupo e eu estou aí, hoje eu penso assim. Como eu disse, a gente não tem 100% de certeza. Muitos aí afirmam categoricamente, vai ser romano, vai ser isso. Basta ver que todos esses textos que a gente viu na Bíblia, não dá para você fazer isso. A Bíblia não afirma claramente a sua localidade. Então a gente está baseando nessas profecias e essas profecias é que vão ser mais entendidas quando estiver bem próximo do atual momento profético em que vai ser revelado, né? Como os profetas chamaram do Assírio, quando esse tal Assírio aparecer.
Então, por hora, fica assim. É claro que a gente poderia fazer a pergunta, mas o que que impede, o que que está impedindo o anticristo de se manifestar? Já tenho vídeos antigos sobre isso, a gente pretende melhorar essa palavra. Vai ficar para outra mensagem. O que é que impede o anticristo de vir ao mundo? O que que impede? Então, essa é a questão. Então, conforme a gente deixou bastante claro em situações anteriores, eu acredito que, de uma forma geral, o importante é que você tenha aí a sua própria opinião. Vai ser muito difícil a gente forçar os outros. Eu hoje não consigo ver diferente. Hoje, com tudo que a gente já estudou, vendo o posicionamento de cada um dos irmãos, né? São pessoas que também estudaram a Bíblia, pessoas que estão aí buscando, mas hoje eu vejo que como coerência é a quinta posição, que ela preenche, talvez por ela preencher maior número de requisitos. A gente não pode desprezar João 5:43, Daniel 9:26 e 27, esses textos que foram citados de Miqueias, Naum, Isaías, eles precisam ser bem considerados. Então, né, e mais o Apocalipse, que fala bem dele também, que é o texto do Novo Testamento que mais esclarece ele, além de 2 Tessalonicenses 2. Então, fazendo todo esse apanhado, essa é a minha posição. Respeito a sua, com certeza. Dei bastante informações e essas informações podem ser utilizadas para você fazer a sua conclusão. Você pode crer numa das 5 ou pode não crer em nenhuma das 5. Pode ter uma outra alternativa, tá? Fica aí livre. Obrigado se você conseguiu chegar até aqui. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Deixe aí o seu gostei. Se não se inscreveu ainda, faça isso, se inscreva no meu canal e compartilhe para que outras pessoas possam ter mais conhecimento e estarmos nos preparando. A gente em breve falará sobre o arrebatamento da igreja e também o que é que impede a manifestação do anticristo. Fica com Deus, Deus te abençoe. Tenha uma semana maravilhosa, que você continue buscando a presença do Senhor. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.